Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa e assim agradecidos por esse momento, por estarmos reunidos. Cerremos os nossos olhos para quem quiser e elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus e a Maria, agradecidos por esse momento, agradecidos por estarmos juntos, agradecidos aos mentores da casa que já prepararam a casa para a nossa reunião, agradecidos à espiritualidade amiga que está presente, nos orientando e nos ajudando. Que a paz e o amor esteja presente entre nós. Seja muito bem-vinda nas suas colocações de sua palestra, Lívia. Posso começar? Pode. Então, boa noite mais uma vez. Boa noite. Então, o tema dessa noite é Missão dos Espíritas. Isso é uma mensagem do Espírito Erasto, em Paris, no ano de 1863, que ele fez uma comunicação desse tema, né? Missão dos Espíritas. Eu falei errado, falei missão espírita, né? Missão dos Espíritas. Isso está no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Bom, quando eu vi esse tema, eu lembrei que, poxa, missão dos Espíritas lembra uma escolha. E isso me remeteu ao povo judeu, né? 3.000 anos antes da chegada de Jesus, Moisés e os profetas começaram a anunciar que Jesus viria, o Filho de Deus viria, né? E nasceu Jesus no povo judeu, em meio ao povo judeu. Por quê? Porque era o povo mais preparado na época, porque eles acreditavam em um só Deus, diferente de outros povos que tinham muitos deuses. Então, o povo escolhido foi o judeu. E aí, eu pensei, a missão dos espíritas. Por que essa missão dos espíritas e não missão dos católicos ou dos evangélicos? Por que missão dos espíritas? Não significa que nós somos melhores ou piores do que qualquer outra religião. Simplesmente nós estamos mais bem preparados, assim como o povo judeu, para receber Jesus. Por que nós estamos mais preparados? Na verdade, nós estamos no mesmo nível que todas as religiões, mas nós acreditamos, nós conhecemos algo que eles não acreditam, que é a reencarnação, ação e reação, né? Para os evangélicos, para os católicos, só se vive uma vez, né? E findo a estar aqui, eles vão ficar dormindo até o dia do juízo final, quando Deus vai levantar, né? Os vivos e os mortos e dizer: você vai para o paraíso, você vai virar pó. Aí os católicos: você vai para o paraíso e você vai para o inferno. E a religião espírita, a doutrina espírita, não tem esse posicionamento. O nosso posicionamento é a reencarnação. Nós não vamos ficar dormindo até o dia do juízo final. Porque Deus sabe que uma reencarnação só é muito pouco para a evolução que nós precisamos ter. Bom, então, não é que nós somos melhores ou piores, simplesmente nós temos algum conhecimento que as outras religiões não têm. Aí eu faço uma pergunta: Deus é fútil? Lógico que vocês vão falar: imagina, você é louca? Deus, a inteligência suprema, criador de tudo que está aqui, como seria fútil? A gente
entende a importância do sol, da chuva, do frio, do vento, toda a natureza, né? Os animais, desde os grandões até os menorzinhos, vírus, bactérias, todos eles têm importância para o planeta Terra. Outro dia eu vi, na época agora das Olimpíadas, eu estava procurando os jogos, acabei caindo num canal que era um documentário assim, que eles estavam falando que essas árvores muito altas, árvores da floresta, quando o avião passa por cima, ele nem consegue enxergar a terra, só as copas das árvores. Então as árvores, elas absorvem a luz do sol e tudo mais. Mas e aquelas árvores que estão pequenas ainda e não têm, né, a capacidade de receber a luz do sol, porque as copas das árvores muito altas não permitem. Mas Deus é tão perfeito na sua criação que o que acontece? As árvores altas, durante o dia, elas absorvem toda a nutrição que elas necessitam, fazem o que elas têm que fazer, a fotossíntese, sei lá mais o quê. E durante a noite, pela raiz, ela vai alimentando as outras árvores por debaixo da terra. E assim aquela árvore pequena vai crescendo até ficar grandona também. E isso não é perfeição, gente? Maravilhoso. Maravilhoso isso, né? Deus é perfeito. Então, se Deus criou tudo com sabedoria e tudo tem utilidade, nós não sabemos a utilidade de cada coisa, mas as coisas básicas a gente consegue entender. Por exemplo, sem o Sol, nós não estaríamos aqui, porque o planeta Terra seria muito frio. Nós não conseguiríamos estar aqui, talvez se tivesse outro tipo de vida, mas nós não. Então nós entendemos que o sol é necessário, que a chuva, a água é necessária. E nós, por que estamos aqui? Já que Deus não é fútil, já que Deus cria tudo com um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, por que nós, seres humanos, estamos aqui? Aí alguém vai dizer, para evoluir. Tá bom, para evoluir. Até atingirmos a perfeição. Quando atingirmos, digamos assim, até atingir essa perfeição, o que vai acontecendo no meio do caminho? O aprendizado, né? Que vai fazer com que a gente evolua até a perfeição. Bom, sabendo disso, já é sabido entre o meio espírita a transição planetária, que já está acontecendo. Porque o planeta de provas e expiações não vai acabar numa data específica e após aquela data começar o mundo em regeneração. Não é assim que acontece. Ela já está acontecendo. Ela vai adentrando. O planeta em regeneração já está começando, né? E os espíritos, os gênios muito maldosos já não estão tendo mais permissão para estar aqui, para reencarnar, porque eles vão atrapalhar a mudança da vibração na Terra. Então, para que isso não aconteça, eles não estão tendo, esses muito maldosos, esses que são gênios, que seriam o rei ao contrário de Deus, né? Esses não estão tendo mais permissão, mas os maus estão tendo a sua última chance, né? Estão reencarnando, espíritos maldosos, mas como Deus faz com que nós tenhamos chances, né, de nos melhorar por causa do seu amor, nós vamos entendendo essa questão do porquê nós estamos aqui, né?
da fé, da caridade. A caridade nós já entendemos que é o amor em ação, né? E através desse amor nós vamos nos burilando, nós vamos entendendo algumas coisas. E por causa dessa transição planetária, Deus não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. Jesus falou isso, né? Que nenhuma ovelha se perderia. Todas, em algum momento, se melhorariam. Então a gente vem desde lá de trás trabalhando para a nossa evolução. Na era primitiva, nós tínhamos apenas intuição, né? A gente nem tinha vida longa, porque não tinha, a gente pegava uma infecção, alguma coisa. Quer dizer, nem sei se tinha infecção, porque eu não sei como é que funcionava, não lembro. Mas assim, você se feria, né? Se machucava, infeccionava, e não tinha remédio. Então, você podia morrer muito jovem. Eu lembro. Eu sei que na Idade Média, as pessoas viviam 30 anos, 30 e poucos anos, e desencarnavam. Então eu imagino que na era primitiva se desencarnava muito rápido também. Então a gente vivia desencarnando e reencarnando muito rápido, né? E aí, ao longo desse tempo, a gente foi desenvolvendo algumas sensações. E agora nós estamos na fase do burilamento dos sentimentos, né? Então a gente está desenvolvendo também o amor. Aí você fala, mas como assim desenvolvendo? Eu sei o que é amor, né? Eu amo a minha família, meus filhos, eu tenho amigos que eu quero muito bem. Tá, a gente já consegue perceber alguma coisa, mas a gente ainda não conseguiu desenvolver toda a potencialidade do amor. Quer um exemplo? Uma pessoa muito maldosa, um assassino cruel, um homem terrível. Você não quer nem contato com ele. Você quer que ele nem te olhe. Não, me esqueça. Você é muito maldoso. A gente tem medo daquela violência. A gente quer distância. Então, o nosso amor não alcança essa pessoa. Mas Deus alcança, porque Ele é filho do Pai, tanto quanto eu sou. Então Deus o ama tanto quanto ama a mim. Então, a nossa evolução é devagar, mas ela está acontecendo, né? E aí, nós vamos também entendendo que nós estamos aqui no mundo para a nossa evolução, mas eu acho que todo mundo já se perguntou, em algum momento da vida, por que estou aqui? Agora a gente sabe que é a nossa evolução. Mas, por exemplo, quando eu era jovenzinha, tinha meus, sei lá, 18 anos, eu me lembro de me questionar, mas por que estou aqui? Né? A gente já... Eu era católica na época, mas não era assim, não ia à igreja. A gente era católica porque naquela época todo mundo era católico. Tinha uma parcela muito pequena da população que era evangélica, que a gente chamava de crente, né? E aí, a gente vai se perguntando qual a minha função aqui, né? Por que eu preciso evoluir? Para você ser como Jesus. Um dia nós todos vamos evoluir e ter as virtudes que Jesus tem. Mas para que eu preciso ser divino como Ele? Para ajudar na criação de Deus. Porque Deus está lá no infinito, no firmamento, em algum lugar, criando, trabalhando. Mas Ele não nos deixou desamparados. Né? Logo no início da criação, Jesus já foi nomeado para vir cuidar do planeta Terra, né? E com Ele veio
uma pleiade de espíritos, de bons espíritos, né? E Jesus sabe de tudo, porque Ele criou tudo, Ele sabe. Sabe aquela história, não caiu uma folha da árvore que Deus não saiba? Não é que Ele fica olhando a árvore e fala, caiu uma folha, dia tal, caiu 2 folhas, dia X. Não, Ele não faz isso. Ele sabe que no outono vai cair as folhas, porque Ele assim fez, né? Então, Ele sabe de tudo, porque foi Ele que criou tudo. Bom, e aí? Para que estou aqui? É para ajudar Deus na sua criação. E com essa história, né, da transição planetária que está acontecendo, o que Deus pede para nós espíritas? Ide e pregai. Aí você vai falar, mas como assim? Eu vou lá na praça pegar um banquinho e subir, fazer igual no começo do século passado, que o pessoal ia na praça, subia nos banquinhos e ficava pregoando, tanto político como depois também as pessoas religiosas, né? Iam pregar nas praças. Nós vamos pregar, nosso mundo está tão diferente, né? Não é mais, a tecnologia está aí, nos auxiliando. Então, a gente encontra muitas mensagens, muitas palestras nas redes, mas mesmo assim ainda está lá, missão dos espíritas. Isso significa que cada um de nós pode fazer, não a pregação em si, mas podemos auxiliar os mais atrasados. Aqueles que não têm o entendimento que nós já estamos alcançando, que devemos trabalhar no bem, porque trabalhando no bem a gente proporciona paz. Sabe aquela paz que a gente fala, a paz, mas a paz vem de nós, dos habitantes. Então, para que haja paz, a gente tem que trabalhar no bem, ter palavras gentis, né? Ter paciência, ser fraterno, respeito, todas essas virtudes que a gente está desenvolvendo, está aprendendo a desenvolver, né? Porque tudo está aqui dentro. Deus deu todas as sementinhas das virtudes, só que elas precisam germinar, e para germinar depende da nossa ação. Nós temos o livre-arbítrio para fazê-las germinar ou não. Então, quando a gente vai com o tempo se questionando do porquê, dos porquês, e as respostas elas vêm chegando, né? Quando você é sincero nos teus questionamentos, você começa. Eu me lembro que eu tinha 19 anos e eu fui numa viagem para o Rio de Janeiro, subi lá onde está o Cristo, eu senti Deus. Eu não parava de admirar a beleza da natureza. Eu fiquei emocionada. Eu não era espírita, mas eu fiquei emocionada em ver Deus. Deus criou tudo isso. Eu fiquei muito espantada de ver. E olha, uma pessoa do interior que ficou admirada, mas o mundo tem tantas outras belezas, né? Então a gente sente Deus quando a gente se propõe a olhar para as coisas com um olhar sincero, com um olhar de querer entender dos porquês, né? As respostas ao longo da vida vêm chegando, vai se aproximando. E aí, Jesus, lá atrás, Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Vocês perceberam que o Pai Nosso é no coletivo? Ele não ensinou a gente a orar, meu Pai que está no céu. Não, é Pai Nosso. Então eu rezo por mim, rezo por ela, rezo por todos. Então quando nós estamos orando ao Pai, o Pai Nosso, nós estamos pedindo por todos, né?
Então, olha como as lições, elas vêm lá de trás e você, conforme você vai estudando, né? Aqui também tem estudo de terça-feira, né? Para quem se interessa em entender melhor as coisas. Então, você vai entendendo ação e reação. Quando a vida vai mostrando as dificuldades, você está preparado para entender que aquele sofrimento, que aquela provação que você está passando, não é Deus castigando, mas é um erro que nós mesmos cometemos lá no passado. Então, conforme a gente vai caminhando nesse entendimento, vai chegando os chamados também, né? E até agora a gente postergou os chamados, né? Porque os primeiros chamados foram Moisés, os profetas, né? O pai da igreja, né? O pessoal que falava de Jesus, e nós sempre caindo fora, né? E agora nós estamos aqui. E o chamado continua, né? Para a semana que vem vocês vão ter uma palestra com o pessoal da USE, que vai falar sobre os últimos serão os primeiros. Acho que é esse o tema. E ele vai falar também disso que eu estou falando um pouco, da transição planetária, dos trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora nada mais é do que a última reencarnação em que nós estamos, né? Então Deus continua nos chamando para o trabalho. E agora essa missão dos espíritas é para que nós olhemos para o nosso colega de trabalho, para a nossa família, para o nosso vizinho, e tendo sempre uma palavra de consolo. Ontem eu liguei para uma amiga, e aí na conversa, eu falei, e aí o teu sobrinho, como está? Que eu sei que ela leva a criança no psicólogo. Aí ela começou a contar uma série de situações que foi evidente o ambiente pesado da família, né? E aí eu fiquei 1h30 conversando com ela, e ela me ouvindo. Ela falou, eu queria tanto que a minha irmã estivesse aqui conversando. Eu posso falar, mas não se trata apenas de uma conversa, ela precisa de auxílio. Primeiro ela precisa querer, né? E depois ela tem que ter um auxílio da casa espírita ou da religião que ela acreditar, e de psicólogo. Ela precisa das duas coisas. A família está doente, né? Então é uma situação difícil. Então quando eu desliguei o telefone e ela estava tão assim mais animada, falou, Luísa, você me falou umas coisas, eu vou conversar com a minha irmã, eu vou arrumar um psicólogo, nós vamos não sei aonde. Aí quando eu desliguei o telefone, eu falei, eu fiz um atendimento fraterno sem estar na casa espírita. Deus nos usa para auxiliar uns aos outros. Então a missão dos espíritas é meio que por aí. Não precisamos subir no banquinho da praça, mas ter o olhar atento ao nosso redor, né? E ter palavras gentis uns para com os outros. Se você percebe uma encrenca numa família, você não vai pôr mais lenha na fogueira. Deixa os ânimos assentarem e depois você tenta, né, conversar, falando de Jesus, falando dos motivos que nós estamos aqui, né? Todos nós que estamos aqui temos dívidas, por isso que nós estamos aqui, né? Então, essa transição planetária, quanto tempo vai acontecer para que aconteça de fato a transição planetária? Não sei, mas vamos supor que demore 1000 anos. Então tem tempo, depois eu vejo, né? Não, gente, porque 1000 anos passam. Olha, a gente
gente vive, vamos supor, chutando, 70 anos e 30 anos lá na erraticidade, já são 100. Aí reencarna, mais 70, desencarna, fica mais 30, quando você vai ver, foram 10 reencarnações. Passou 1000 anos. 10 reencarnações, será que é muito tempo para a gente se corrigir? E nós já estamos em qual reencarnação? Nem tenho ideia. Considerando aquela da era primitiva, que eu reencarnava sucessivas vezes, porque a morte acontecia mais cedo, até chegar aqui, quantas vezes eu reencarnei, desencarnei e tornei a reencarnar? Muitas, não sei quantas, mas daqui para 10 reencarnações é pouco. Então a mudança tem que ser já. Eu tenho que me autoconhecer, perceber aonde estou errando, me fazer aquele questionamento que Santo Agostinho fazia à noite, né? Quando ele deitava, ele pensava, o que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor, né? E não que ele fosse um homem santo, porque antes dele se converter, ele foi um homem do mundo. Né? E a mãe dele, a Santa Mônica, de tanto orar, ele despertou um dia lá e começou a agir diferente, a raciocinar, a pensar e desejar ser uma pessoa melhor. Então nós também devemos nos questionar quanto aos nossos preconceitos. Nós estamos na época da internet, todo mundo tem um computador de mão. Quando nós compartilhamos as mensagens, são mensagens de ódio, são mensagens julgando alguém pela cor da pele, porque a pessoa tem uma preferência sexual diferente daquela que eu considero a mais assertiva. Eu fico apontando o dedo para os outros. Tudo isso são iniquidades, são coisas do mal, são coisas que não nos auxiliam na nossa evolução, né? Então, quando nós nos auto-percebemos com tantas dificuldades como me fugiu a palavra da pessoa que é pão dura. Mesquinha. Tem a mesquinha, tem. Mão de vaca. No povo popular, mão de vaca. Então, assim, eu sou uma pessoa precavida ou eu sou mesquinha? Né? Porque guardar é importante, mas ser apegada não é legal. Ser apegada é ser materialista, né? Então, não é legal. Não, porque daqui nada se leva, né? Justamente. Então, assim, o que a gente leva? Só o bem que nós fizemos e o mal também. A gente vai responder, né? Então, a gente se corrigindo, a gente vai passando a mensagem para quem está na nossa casa, na nossa família, para nossa Luísa está diferente. Ela está mudada, né? É o exemplo, né? Eu acho, por exemplo, a minha filha, ela acredita no espiritismo, mas ela não frequenta. Mas eu já falei tanto, e aí hoje eu penso assim, eu falava, mas o meu exemplo não era bom. Eu falava, perdoe, mas eu perdoava. Não sei, então será que eu era exemplo para ela? Então, às vezes, a gente fala, isso daqui serve para fulano, não é assim? Quando a gente ouve uma palestra, a gente fala, nossa, se fulano de tal tivesse aqui, é para ele. Será que é para ele? Quando você fala, o ouvido mais próximo. É o teu, é o meu, né? Então, tem que tomar cuidado. Você fala para você mesmo. Ou quando você fala, essa palestra serve para fulano. Opa, pera aí um minutinho. Será que não serviu para mim? É para mim. Primeiro eu, né? Então, quando nós temos esse entendimento, a gente consegue auxiliar mais.
nem precisa falar tanto, porque a pessoa te respeita. Olha o Edmar, por exemplo, vocês conhecem? Eu não sei quem conhece, né, vocês conhecem o Edmar? Que é o presidente da USE Santana. Maravilhoso. Ele era do Tucuruvi, que agora é a Marli. Ele é super respeitado entre nós. Você precisa de ver a aula do Edmar, as aulas do Edmar. Por que ele é super respeitado? Porque o comportamento dele é exemplar. É exemplar. Ele fala, a gente não duvida das coisas, porque ele dá um exemplo de vida. Para tudo ele tem uma resposta. E é sempre uma resposta agradável, é sempre com compreensão, é sempre buscando auxiliar, né? Se você tem um questionamento, porque a USE orienta as casas espíritas, né? Se você está com uma dificuldade num curso na casa espírita ou qualquer coisa, você pede orientação, vem ajuda, né? Então essas pessoas que exemplificam o amor do Cristo, elas nem precisam falar tanto, elas abrem a boca, a gente já concorda de imediato, porque ele fala e dá o exemplo de vida. Então, para eu falar com meu vizinho, para eu falar com um parente, eu tenho que ser exemplo, para ser respeitado, para ser ouvido. Então não adianta falar muito, e sabe, pessoal, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não adianta, você tem que ser exemplo. O exemplo fala mais do que palavras, né? Eu já estou finalizando. Então, mas depois a gente, né? Interage, então se tiver alguma pergunta e eu souber responder, eu respondo, senão ela responde. ou quem souber responde, e se ninguém souber, a gente verifica e traz a resposta depois. É isso aí, porque a gente não sabe tudo. Com certeza, né? a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, quando eu estava estudando essa palestra, estava tudo na ponta da língua, mas eu cheguei aqui, não sei, deu umas, né, fugiu algumas coisas. Então é assim que acontece, né, com a gente se prepara, mas as situações acontecem, quando você perceber, falhou em alguma, né? Mas